Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Confio em Ti, Tu és meu Deus, minha luz e proteção. Entrego a Ti minha gratidão, contigo eu quero estar. Confio em Ti, Tu és meu Deus, minha luz e proteção. E entrego a Ti minha gratidão, contigo eu quero estar. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Sejam todos bem-vindos. Nós nos reunimos como igreja, como família de Deus, nessa noite, para celebrar o Senhor, para desfrutar da sua presença, para permitir que nós, nos reunindo como igreja, em cada lar, em cada casa, que possamos ser iluminados, invadidos pela presença do Espírito Santo. Eu queria agradecer muito por você que se preparou para esse momento, que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, que você possa se sentir bem-vindo, que você possa se sentir fazendo parte da 8ª Igreja de Sorocaba. E juntos, mesmo ainda à distância, mesmo nesse módulo online, nós vamos fazer desse momento o nosso culto ao nosso Deus. Nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos louvar, nós vamos buscar a sua palavra, e que você faça isso aí na sua casa, sozinho ou com a sua família, tudo bem? Se você ainda não fez isso, faça, ainda dá tempo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe na sua página no Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Esse é o momento onde você pode contagiar, influenciar, espalhar essa mensagem de esperança para a vida dos seus amigos e familiares. Bem, eu queria convidar você então nesse momento a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós vamos ler o capítulo de número 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Nós temos aqui aquilo que nós chamamos da grande comissão. Quando Jesus deixa a missão, ele prepara os seus discípulos para a jornada que deveria continuar mesmo sem a sua presença. Olha o que o texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Verso 20: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse verso, meus queridos, nesses 2 versículos, nós temos a promessa que Cristo estará conosco todos os dias, até o fim dessa era. Mas essa promessa está condicionada quando a igreja cumpre a sua missão. Quando a igreja continua anunciando o evangelho, fazendo novos discípulos, então a promessa é realizada e o Senhor se faz presente. Por isso a nossa igreja, em meio a todo esse momento, nós não paramos. Continuamos, sim, embora com o nosso tempo fechado, mas nós entendemos que a igreja não é esse espaço físico. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é o povo de Deus. Por isso, enquanto nós continuamos sendo a igreja, compartilhando a palavra do Senhor, espalhando a esperança, servindo uns aos outros, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, não importando as dificuldades e as lutas que nós enfrentamos. Bem, queria convidar você então nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração de adoração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos porque o Senhor concedeu a cada um de nós essa missão de continuarmos aquilo que o Senhor fez enquanto esteve nessa terra, anunciando uma mensagem de salvação, de esperança, uma mensagem capaz de transformar vidas. E nós agradecemos porque em meio a essa pandemia, a tua igreja não parou de ser igreja. O teu povo continuou sendo, ó Pai, esse povo em missão, anunciando a tua palavra, espalhando a tua esperança, servindo pessoas, servindo a cidade de Sorocaba. E nós clamamos então, Senhor Deus, se faça presente na vida dos teus discípulos, se faça presente em cada lar que nos acompanha nesse momento, se faça presente em cada família, Senhor Deus, que fez da sua casa a sua igreja, que fez da sua casa o lugar de buscar, de adorar, de celebrar o Senhor. Que em meio a essa luta, em meio a essas dificuldades, em meio a essa pandemia, que a presença do Senhor possa invadir os nossos lares, nossa família, nosso casamento, a nossa vida. Receba, Senhor Deus, este culto. Receba, Senhor Deus, essa celebração. Que o Senhor se faça presente em cada lar e que cada lar seja uma igreja buscando e adorando o Senhor nesse exato momento. Nós clamamos assim, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. E nós vamos então nesse momento, se você está sozinho com a sua família, vamos fazer desse momento um momento de louvar, de adorar ao nosso Deus. Aí na sua casa, não tenha vergonha, solte a voz, cante, adore o nosso Deus. Digno, só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre para te adorar, livre para te exaltar, Senhor, e ser livre para me derramar diante de ti. Santo, só teu nome é santo.
Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta, e ela me alcança, e ela me alcança. Oh, amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus. Amém, Jesus, teu nome é santo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Irmãos, eu gostaria de lembrar que, graças a Deus, nós retomamos o nosso encontro do Café Meninas, às terças-feiras, às 7h15 da manhã até às 8h15, 8h30. Então, você que é mulher, você está convidada a participar conosco. Nós usamos a plataforma do Google Meet e estamos nos reunindo para um tempo, uma palavra direcionada para você e um tempo de oração e intercessão. Venha fazer parte desse grupo. E lembro também que os juniores têm se reunido todo domingo às 18 horas para a celebração específica, né, dos juniores. E pais, coloquem seus filhos no grupo, né, entre em contato comigo e não deixe
de colocar no coração dos seus filhos a semente da palavra, o ensino e a fé. Deus abençoe cada um. Esse é o momento de manter você atualizado com os avisos da nossa igreja, tudo bem? Esse é o momento onde eu gostaria de avisar você que nós estamos formando um novo grupo de discipulado. Se você participou de um grupo de discipulado e diante da pandemia parou, eu queria desafiar a você a retornar, tudo bem? Se você tem frequentado as nossas celebrações, os nossos grupos e ainda não é membro da nossa igreja e queria começar a dar os seus primeiros passos na jornada da fé, eu queria então que você anotasse esse número, entrasse em contato com o presbítero Dagmar, e eu queria então desafiar você a fazer parte de um grupo de discipulado e assim começar a sua jornada cristã, tudo bem? Queridos, deixa eu dar esse aviso para você também. Nós fizemos aí essa digitalização da nossa igreja, temos programação online, mas nós estamos agora desenvolvendo os grupos familiares em uma nova plataforma, que seria através do Google Meet. É uma plataforma de maior interação, onde as pessoas podem participar muito mais do que apenas no canal no YouTube e do Facebook. E nós já temos 3 grupos se reunindo através do Google Meet. Nós temos um grupo que funciona na quarta-feira, nós temos um grupo que funciona na na quinta-feira, e nós temos um grupo que funciona na sexta-feira. Eu vou deixar aqui também os contatos, onde você pode buscar mais informação e participar desses grupos familiares, que é um lugar de acolhimento e de discipulado. Mas, por enquanto, nós vamos continuar também com o nosso grupo familiar online, toda quinta-feira, às 8 horas, no nosso canal no YouTube, tudo bem? Queridos, a nossa igreja não para, principalmente nesse momento nós entendemos que é muito importante nós servirmos pessoas e a cidade de Sorocaba. Por isso a nossa ação social, a nossa ação diaconal continua. Então você pode continuar abençoando vidas através da doação de cestas básicas, de máscaras, ou de mantimentos para a construção de cestas básicas. Você também pode contribuir com doação de sacos de lixo que nós destinamos a Betel Casas Lares. Todas as doações, toda essa ação social tem servido pessoas, tem servido as famílias haitianas, tem servido Betel Casas Lares, tem servido aqueles que mais necessitam. E é muito importante nós, como igreja, nesse momento, sermos uma igreja relevante para a cidade de Sorocaba, e você pode contribuir com isso. Tudo bem? Eu queria desde já também parabenizar, porque nós temos recebido, essa semana recebemos várias doações de máscaras. Então eu preciso agradecer a generosidade e a participação dos nossos irmãos e irmãs. Queridos, nós estamos aí nos preparando para começar uma etapa na reforma da nossa igreja, que é a reforma da estrutura da nossa calçada. E nós, até mesmo para dar aí os primeiros passos, pela iniciativa da nossa irmã Clícia, foi realizado aí um dia onde nós vendemos esfirras. E queridos, as esfirras estavam saborosas, estavam maravilhosas. Quem não comeu, perdeu, tudo bem? Então, queria parabenizar a nossa irmã Clícia e toda a equipe que deu suporte, que participou, porque realmente estava muito bom. Que Deus esteja abençoando esses nossos irmãos e irmãs. E o fato que é exatamente isso, o pouco de cada um de nós se transforma em muito nas mãos do Senhor. E juntos, queridos, nós podemos fazer muito pela nossa igreja, pelo reino de Deus e pela nossa cidade. Então esse é o momento onde você pode contribuir, onde você pode fazer as suas doações online, através do dízimo e da oferta. Eu queria ler com você um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo número 3, nós vamos ler a partir do verso 16. O texto diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Juntos, nós fazemos a diferença na vida um do outro. Juntos nós fazemos a diferença na cidade de Sorocaba.
Esse é o momento, então, onde você, que é membro da nossa igreja, discípulo de Jesus, pode contribuir com um ato de amor e de fé. Mas se você que está nos visitando não é membro da nossa igreja, não fique constrangido, mas mesmo assim você pode participar. Nós vamos participar desse momento louvando ao nosso Deus, mas antes nós vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós agradecemos pela Tua graça, agradecemos pelo Teu amor. Nós clamamos, Senhor Deus, que nesse momento que nós estamos enfrentando, de pandemia, Senhor Deus, de crise, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a transbordar em compaixão e generosidade. Que os nossos olhos estejam atentos àqueles que mais necessitam, que o nosso coração esteja aberto e disponível, Pai, para amar, ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. Que nesse momento o Senhor levante a Tua igreja para ser sal, para ser luz, para demonstrar, ó Pai, o Teu amor para este mundo tão perdido. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas. Nos use. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês mais essa noite, nessa celebração, para nós desfrutarmos e ouvirmos aquilo que o Espírito tem a nos dizer. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração e clamar ao Senhor para que Ele te encontre onde você está, da forma que você está, e fale ao teu coração. Pai querido, nós somos gratos a Ti por esse tempo, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua proteção, Senhor, em tempos difíceis. Pai querido,
a tua igreja que se reúne nesse momento. Nós pedimos que o teu Espírito se mova em cada lar, em cada coração, Senhor. Fale conosco, nos instrua pela tua palavra, Senhor. Desejamos crescer, Senhor, e caminhar na direção do teu Espírito, Senhor. Traga consolo, ó Pai, àqueles que estão entristecidos, desanimados, Senhor. Ó Pai, traga alívio àqueles que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus anjos, ó Pai, possam assistir os teus filhos, Pai querido, em suas necessidades. Nós te louvamos, Pai, e desejamos, Senhor, que o Senhor nos use, que sejamos apenas instrumento da tua palavra, Senhor, do teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa noite um texto que se encontra no livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, intitulada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Irmãos, dentro do tema em que nós estamos discutindo nesse mês, estamos aqui no último domingo, eu gostaria de falar e refletir com os irmãos a respeito da missão contagiante da igreja. É preciso que nós, como igreja, entendamos que a missão de Deus, de anunciar a Cristo por todo o mundo, é um dos pilares da igreja. É um dos pilares que sustenta a igreja. A igreja se perde a visão da missão, ela anda manca. Ela anda enclausurada, ela perde a perspectiva do reino, ela perde a perspectiva de Deus, dos sonhos de Deus para a igreja. E ela tende a fechar as portas. Esse é um assunto muito sério. E é interessante porque esse texto, embora dentro de um contexto da igreja primitiva, ele é um recorte que mostra a ruptura da igreja primitiva que estava enclausurada, sua mensagem que estava circunscrita apenas aos judeus, embora que espalhados por outras regiões, mas a mensagem ela estava circunscrita apenas àquele povo. Nós precisamos entender que alguns capítulos antes é registrado quando a morte de Estevão, e onde ocorre ali, inicia-se grande perseguição à igreja. Né? Muitos dos discípulos que estavam em Jerusalém, eles vão para outras cidades por medo da perseguição. No capítulo 9, o próprio apóstolo Paulo
é registrada a conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para Damasco para quê? Para prender cristãos. Então, essa igreja que foi perseguida em Jerusalém, ela começa a se espalhar. E Pedro, ele começa então, saindo de Jerusalém, ele vai a outras cidades, evangelizando, indo nas sinagogas com outros discípulos, mas sempre dentro daquele grupo fechado de judeus. E então, o recorte desse texto, eu gostaria que os irmãos lessem, depois todo o capítulo, que é um capítulo longo, eu não vou me estender agora, mas onde Pedro está? Pedro está em Jope, a mais ou menos 60 quilômetros de Cesareia. E o texto aqui registra que Cornélio está em Cesareia. Cesareia era uma cidade grande, era uma cidade turística. Nós podemos dizer que Cesareia era o centro político da Judéia. Embora Jerusalém fosse o centro religioso, embora tivesse o templo, Herodes ou ele estava em Jerusalém ou ele estava em Cesareia. Tanto é assim que depois, posteriormente, quando Pedro é preso e o anjo o livra da prisão, Herodes, ele estressado com toda aquela situação, ele vai para onde? Ele vai tirar férias em Cesareia. Cesareia era uma região litorânea belíssima. E lá é registrado o quê? A vida de um homem que era um alto oficial do governo romano, era um estrangeiro, que fixou a sua residência naquela cidade, e que era um homem que, ao contrário dos seus conterrâneos, não era politeísta. Ele temia a Deus, ele decidiu adorar a Deus. E, além de tudo isso, ele não era indiferente aos problemas sociais que aquela cidade enfrentava. O texto registra que Cornélio era um homem que dava muitas esmolas, era um homem misericordioso. Você veja que Cornélio, ele era um homem bem-sucedido, bem resolvido profissionalmente, financeiramente, mas, e além de tudo, ele nem era daquela cultura. Ele era de uma outra nação. Ele poderia muito bem vir e falar, o problema deles é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, Cornélio, era da mesma etnia do imperador, que oprimia, que governava sobre aquela região. Mas ele adotou uma postura diferente. Ele foi de encontro aos problemas que as pessoas mais pobres enfrentavam naquela região. E, além de tudo isso, Cornélio era um homem que, embora não conhecesse a graça na totalidade, mas a sua alma ansiava por conhecer a Deus. Mais à frente no texto diz que Cornélio, ele estava jejuando e orando às 3 da tarde, quando ele teve uma visão. Quando ele teve uma visão resplandecente e ele ficou com medo. O texto diz que ele temeu e ele falou, "Que é, Senhor?" E então, olha que coisa mais linda. O anjo se aproxima dele e fala, "Cornélio, as tuas orações", a oração de um ímpio, "as tuas orações e as tuas esmolas", olha a misericórdia, irmãos, "as tuas orações e as tuas esmolas chegaram como um memorial a Deus, como um lembrete", a palavra diz, "diante de Deus". Tem muita gente que tem servido as pessoas, que tem servido aos pobres, que tem uma consciência do seu compromisso com a sociedade,
muito maior que até mesmo nós cristãos. Tem muita gente que ainda não conhece a Cristo, mas que a sua alma tem ansiado por Deus, que tem orado a Deus pedindo por salvação. Não conhece a totalidade do Evangelho, mas está orando, está clamando, está pedindo. E isso está chegando diante de Deus. Você veja que Deus não ignorou a oração de um ímpio, quanto mais a sua, que é filho. E aí o anjo fala para Cornélio, mas olha que interessante, o anjo fala para Cornélio assim: as tuas orações chegaram diante de Deus. Ele ouviu o teu clamor. E aí no versículo 5, o anjo manda uma mensagem, dá uma mensagem para Cornélio, fala assim: envia agora, Cornélio, homens a Jope, e procura por Pedro, porque Pedro tem uma mensagem para te dizer. E aí Cornélio imediatamente chama seus servos, que também eram tementes a Deus. Aqui existe um princípio. Eu fico imaginando que se esses servos de Cornélio fossem homens irreverentes, fossem homens que também não ansiassem por Deus, que também não desejassem por Deus, eles ouviriam a visão que Cornélio teve e eles iam rir da cara de Cornélio e falar: ah, Cornélio, litoral, você estava aqui 3 horas da tarde, você teve uma alucinação. Quantas vezes a gente compartilha de sonhos de Deus, de coisas que Deus fala conosco com pessoas erradas. E essas pessoas, elas nos desanimam. Então, aqui é um princípio onde nós podemos estabelecer que é preciso ter sabedoria para você compartilhar daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aí, Cornélio chama os seus servos e ele chama um soldado que também era temente a Deus, um soldado romano, piedoso, então, que estava a serviço dele, e envia-os em missão. No dia seguinte, o que acontece? Pedro, que estava em jejum, tem fome, pede que preparem um alimento para ele, isso ao meio-dia, e ele sobe ao terraço da casa onde ele está morando. Porque se a gente for voltar um pouquinho no texto, diz o seguinte, que nessa mesma cidade havia uma discípula, por nome Dorcas, que morreu. E Pedro, que estava próximo, é chamado por conta da morte dessa irmã, e essa irmã ressuscita. E muitas pessoas testemunharam o ressurgimento, a ressurreição de Dorcas e se converteram. Então, Pedro estabeleceu ali também uma comunidade, estava discipulando, estava ministrando aquela comunidade que estava em Jope. Jope era uma cidade muito grande, uma cidade muito antiga. Você veja que Jonas, quando ele foge da presença de Deus, rumo a Tarsis, ele vai para Jope. Ele embarca no porto de Jope, era uma cidade portuária. E aí o anjo, a cidade é tão grande que não dá para ele simplesmente falar para Cornélio: olha, procure lá na cidade de Jope por Pedro. Não, procure na casa de Simão o curtidor, que está à beira-mar, por Simão Pedro. Ele é bem específico, o texto. E é engraçado também que você veja, o anjo apareceu numa visão para Cornélio, mas o anjo não teve o privilégio de anunciar o evangelho a Cornélio, porque a missão da igreja, Deus escolheu dar a mim e a você.
Deus confiou o anúncio do Evangelho às nossas vidas. O anúncio do Evangelho, ele é relacional. De que adiantava, embora que esse é um dom que Deus não conferiu aos anjos, mas de que adiantava o anjo ir lá e falar a respeito de Jesus para Cornélio, Cornélio se converte, aí quem cuida de Cornélio? A caminhada da igreja é uma caminhada de quem cuida de quem. É uma caminhada de pastoreio, é uma caminhada de discipulado. O anjo manda Cornélio buscar a Pedro porque sabia que Cornélio precisava de pastor, precisava de cuidado ali até um rebanho. Só que Pedro, que ouviu o versículo que o pastor falou no início do culto, que estava reunido lá com os primeiros discípulos quando Jesus foi elevado aos céus, em Atos 1:8, quando Jesus disse: mas recebereis poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins. Pedro ainda entendia que esse confins, que essa extensão ainda estava circunscrita àquele povo, aos judeus. E aí Pedro, então, está aqui no terraço, orando, com fome, e tem uma visão. Como se o corpo dele saísse, como se ele saísse do corpo. E então ele tem uma visão onde é baixado um lençol com vários animais proibidos aos judeus: camelo, coelho, cobras, lagartos, águias, todos os animais proibidos. E na visão, é dito para ele o seguinte: Pedro, mata e come. Ele, como um bom judeu, fala: de jeito nenhum, Senhor. Isso é proibido. Não posso fazer isso. E então a visão fala novamente para ele. O Senhor fala novamente para ele: mata e come. E ele fala: de jeito nenhum. Não vou fazer isso. E então a visão fala pela terceira vez: mata e come. E aí ele, no texto, ele ainda fala assim. Vamos lá para o texto. O texto diz assim: Senhor, jamais comi coisa alguma contaminada. Então, o que acontece? Quando essa visão se retira dele, os homens enviados por Cornélio se aproximam da porta e batem. É aqui que está hospedado a Simão. Simão, tocado pelo Espírito Santo, que ao falar para ele, mata e come, não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei. Fala: Simão, siga esses homens. Vai com esses homens, não tema em segui-los. Veja bem, irmãos, quem são esses homens que se aproximam em busca de Simão Pedro? São 2 servos de um comandante do exército romano, inimigo dos judeus, e que perseguiam a igreja. Então, você veja só, que Pedro, pela lei judaica, ele não podia adentrar a casa de um gentio, de alguém que não fosse judeu. Era para ele considerado um lugar impuro. E, além disso, existia o medo, O que um comandante vai me prender? Assim como já tinha ocorrido em outras situações.
Só que Deus já estava preparando o coração de Pedro para essa situação através da visão. Deus já estava rompendo com as estruturas religiosas de Pedro nessa visão. E então Pedro recebe esses rapazes que relatam toda a visão de Cornélio e segue com alguns presbíteros da igreja para a casa de Cornélio. É engraçado porque quando a gente continua a ler o texto, né, quando Pedro ele chega na casa de Cornélio, Cornélio, que apesar de ser temente a Deus, tinha ainda suas estruturas politeístas, trabalhava para quem? Para o imperador romano, e os imperadores eram considerados como deuses. Imagina, Cornélio tem a visão de um anjo, e aí o anjo fala para chamar um tal de Pedro que ele nunca viu. Quando o Pedro chega, ele se ajoelha diante de Pedro, né, como se fosse uma divindade. Pedro fala, calma, espera aí que eu sou homem como você. Só que Pedro ainda não tinha compreendido o propósito de ele estar na casa de Cornélio. E ele fala assim, bom, vocês sabem que eu não posso estar nesse lugar aqui com vocês, né? Praticamente ele fala assim, para o judeu estar aqui com vocês, eu estou com pessoas imundas, estou com pessoas impuras. Mas vamos lá, o que vocês querem de mim? Pedro não compreendeu até esse momento que Deus queria salvar aquelas pessoas. Então, você veja só, que aí Cornélio fala novamente a respeito do sonho que ele tem. E a partir daquele momento ele fala, eu temo a Deus. E Deus se revelou através de um anjo para mim, para que você viesse até aqui. Então Pedro entende, compreende a necessidade de quebrar as estruturas do preconceito, né? O preconceito racial, o preconceito da etnia, para anunciar. E só a partir de então é que ele começa a anunciar o evangelho àquelas pessoas. E, meus irmãos, Pedro começa a anunciar o evangelho e vai falando a respeito do nascimento de Jesus, das promessas de Jesus. E quando Pedro está falando, né, eu esqueci de comentar com os irmãos que Cornélio já estava esperando por Pedro e ele reuniu parentes e amigos para ouvir aquele homem. E então Pedro, ele diante daquelas pessoas na casa de Cornélio, ele anunciando o evangelho, o que acontece, meus irmãos? Ele nem terminou de pregar, ele nem fez apelo, o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, aquelas pessoas começaram a falar em línguas, começaram a glorificar o nome de Deus, e Pedro e os presbíteros da igreja ficaram, opa! O que está acontecendo aqui? Afinal de contas, esses imundos, impuros, esses pecadores, essas pessoas que não são circuncidadas, que não pensam como eu, que não comem as mesmas coisas que eu, o Espírito Santo veio sobre elas também. E aí Pedro olha para os discípulos, para os presbíteros, e ele fala, varões, o que impede deles serem batizados? Vamos trazer água. E toda aquela casa, toda aquela comunidade foi batizada naquele momento, e ali começou a primeira comunidade dos gentios. Aí, as estruturas de Pedro, a perspectiva de Pedro começou a ser mudada. Eu gostaria de, nessa noite, meditar com os irmãos a respeito desse texto sobre alguns princípios.
O primeiro princípio, meus irmãos, é que a missão contagiante, né, a exemplo de um vírus, o vírus ele não escolhe, eu vou pegar só pessoas pobres, ou só pessoas ricas, ou só pessoas assim, ou só pessoas assadas. Ele espalha. A missão, ela tem essa amplitude. Esse texto, ele mostra que é preciso expandir, que é preciso alcançar aquele que é diferente, que é preciso romper com preconceitos. Quando se ouve a missão de Deus ela é expansiva, ela é inclusiva e ela nos tira da zona de conforto. Pedro não estava numa situação nada confortável ao ir para a casa de Cornélio. Mas ele foi porque ele ouviu a voz de Deus. A igreja que caminha em missão, ela não é uma igreja que anda confortavelmente. É uma igreja de pessoas diferentes. É uma igreja onde pessoas que não pensam da mesma maneira vão conviver. É necessário que haja essa inclusão. E muitas vezes você vai ser obrigado a sentar do lado de uma pessoa que vai te incomodar. Ela incomoda a missão. Por quê, irmãos? Porque o novo convertido, ele não vai ter a mesma maturidade que você. Você vai precisar cuidar dele. Ele não vai pensar da mesma maneira que você. Ele não vai ter o caráter cristão amadurecido como o seu, e ele vai fazer coisas que vão te incomodar. Quando você receber na tua casa um grupo familiar, um vizinho que ainda não conhece a Cristo, vai vir criança que bagunça, vai vir pessoa que fala alto, vai vir pessoa que não fala nada, vai te tirar da zona de conforto. Mas essa é a missão. Essa é a missão que contagia. A missão, ela é inclusiva e ela quer nos tirar da nossa zona de conforto. Em segundo lugar, meus irmãos, a missão que alcança, ela acontece, e olha que coisa mais linda, ela acontece nos lares. Ela tem essa abrangência do lar. Onde é que Cornélio estava? Na sua casa. Cornélio não tinha, meus irmãos, ele não tinha uma sinagoga. Ele não tinha essa oportunidade, mas ele tinha o lar. Tem muita gente que está buscando, que está desejando o Senhor, mas que não vai entrar na igreja. Mas pode entrar na sua casa. Pode entrar na minha casa. Tem muita gente que está ansiando conhecer o Senhor, mas que nem sabe como vir para uma igreja. Mas na sua casa ele vai. No conforto do seu ombro, da sua amizade, ele vai se abrir. Nós estamos num tempo onde está proibido para muitas igrejas ainda estarmos todos reunidos. Nós fomos para dentro de casa. E eu acho que Deus quer que a gente fique e cultive a nossa espiritualidade no lar. Deus quer fazer da tua casa um celeiro, da minha casa um celeiro. E em terceiro lugar, meus irmãos, a missão de Deus, aquilo que Deus tem sonhado para a sua igreja, ela só pode ser ouvida no silêncio da oração. Pedro, ele tinha muitas coisas para fazer. Imagina que ele era o líder da igreja. O que tinha de gente buscando ele para ser curada, o que tinha de gente pedindo aconselhamento, o que tinha de gente procurando ajuda para uma coisa, para outra.
Mas a palavra diz o quê? Que ele estava em jejum, ele estava em oração, ele estava isolado. Na sua agenda não tinha só urgência, na sua agenda tinha prioridade. Tinha aquilo que era importante. E o importante para Pedro era estar diante de Deus. Como que está a sua agenda? Ai, Débora, está terrível nesses dias, sobrecarregada. Eu digo mesmo. Te digo mesmo. Muito por fazer. Mas quando a gente se ocupa só do que é urgente, o importante fica de lado. Pedro entendeu, embora ele ainda fosse preconceituoso, embora a perspectiva dele ainda não tivesse alinhada com a perspectiva de Jesus, mas tinha algo importante no coração de Pedro, que era priorizar ouvir o Pai, ouvir o Espírito. E quando ele silenciou na presença de Deus, Deus falou para ele: Pedro, não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Irmãos, muitas vezes nós estamos olhando para quem é diferente de nós, para quem não tem a mesma cultura, o mesmo hábito, a mesma classe social, com julgamento. Não, essas pessoas não são bem recebidas, muitas vezes elas não adentram as igrejas, porque quando adentram as pessoas olham de cima e embaixo, nem sequer estão preocupadas com o coração delas. Porque nós julgamos que as pessoas merecedoras do reino, da salvação, são aquelas que são parecidas conosco, que são do nosso grupinho. Mas isso de ser parecido é para clube, não é para o reino. O reino ele inclui. Ele não exclui. O reino abraça. O reino perdoa. A missão, ela se espalha quando a gente ouve o Espírito. Por que é que Deus se revelou a Cornélio? Cornélio também buscava. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem gente que não sabe, que nunca ouviu falar de Jesus, mas está buscando. E Deus está mandando anjo lá, mas não está mandando anjo para evangelizar, está mandando anjo para falar assim: usa a Débora, usa o pastor João, usa o Wagner, usa você. Deus quer te usar na missão. Deus quer fazer de você um discipulador. Deus quer fazer de você um pastor, cuidando de gente. Gente que está desesperançada nessa pandemia, gente que está cansada, mas que precisa de Jesus. Deus está abrindo uma porta nesse período. Deus está escancarando uma porta para o anúncio do Evangelho e Ele conta com você e comigo nessa missão. Então, Débora, então eu vou anunciar. Não. Vai para o teu quarto, fecha a porta e busca Deus. Busca o que o Espírito quer falar ao teu coração. Porque às vezes nós somos muito emotivos. Ai, pastor, vamos fazer um projeto, não sei o quê. E aí daqui a pouco, desanimei. Isso não vinha de Deus, não. Pergunta ao Senhor. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando você está orando, o que você fala com Deus? Ela falou assim: não, eu só ouço. E o que Deus fala com você? Não, Ele só me ouve. Nós perdemos esse sentido, meus irmãos. Nós vivemos no mundo da visão. O sentido aguçado é o da visão. Nós somos instigados a ver. Eu preciso ver que está tudo bonito. Eu preciso ver a minha conta bancária recheada. Eu preciso ver, eu preciso postar, eu preciso aparecer. Tudo é o ver. Mas nós perdemos o que é essencial à caminhada da igreja, que é o ouvir. E ouvir o Espírito. Então, reveja a tua agenda.
Reveja a tua agenda, porque Deus quer se mover nesses dias. Mas Deus vai falar àqueles que estão ouvindo, àqueles que o estão escutando. Será que nós, como igreja, enquanto caminhada, estamos sendo preconceituosos, como Pedro? Estamos deixando de incluir, julgando que alguns, sim, como nós, são merecedores dos nossos grupos familiares, da nossa atenção, da nossa comunidade, mas outros não. Será que nós estamos, na verdade, querendo nos manter na nossa zona de conforto? Ah, essa pessoa é mais legal ficar com ela aqui na igreja, abraçar ela é cheirosa, pastor. Ela fala dos mesmos assuntos que eu, ela tem os mesmos interesses que eu. Aquelas outras não. Será que os nossos lares, eles estão disponíveis ao acolhimento? A missão? Porque Deus quer usar a tua família, a tua casa, aquilo que Ele te deu. Na verdade, Deus quer usar você por inteiro, meu irmão. Com os teus bens, teus recursos, teus dons, teus talentos. Será que nós estamos permitindo essa vulnerabilidade para que o Espírito nos use pelo poder dele? Não são as nossas habilidades. E nós vemos isso no texto, porque Pedro, ele chega lá, né? Não queria falar, mas aí ele começa a falar, né? Falou, então eu vou falar, né? E começa a ministrar. Só que ele nem termina de falar, e Deus já... né? Porque não era Pedro, era o Espírito Santo de Deus. E finalizando, meus irmãos, coloque na tua agenda a intimidade com o Pai. Cultive. Você veja que Cornélio, sendo ímpio, as suas orações eram ouvidas. Quanto mais você, que é filho, salvo, resgatado, o Senhor quer te ouvir, o Senhor quer andar com você. Deixa o Pai falar ao teu coração. Para que nós, como igreja, possamos romper com os nossos preconceitos e caminhar na missão que é do Pai para esse mundo carente dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, porque os campos estão brancos. Os Cornélios estão orando, pedindo por uma palavra de esperança. Pai querido, diante da tua palavra, Senhor, nós estamos, porque ela é viva, nós cremos, e ela nos impacta e ela nos transforma. Espírito Santo, usa a tua igreja na missão que é tua, Pai. Usa-nos, Senhor, nos ajuda a romper com os preconceitos. Nos ajuda a romper e sairmos da nossa zona de conforto, ó Pai, para ouvir a tua voz, para caminhar na tua direção, Senhor. Usa a oitava igreja, Senhor, na missão que o Senhor tem para ela. Eu peço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração, depois nós temos sido abençoados por Deus através da mensagem trazida pela nossa irmã Débora. Eu queria agradecer você que permaneceu conosco durante toda essa celebração. Nós vamos permanecer juntos ao longo de toda essa semana, tudo bem? Nós temos desafiado os nossos irmãos a fazerem ligação um pelo outro. Eu, esses dias, recebi o telefonema da nossa irmã, Dona Severina. Olha só que privilégio. Terça-feira nós temos as nossas lives lá no Instagram. Quinta-feira nós temos o nosso GF online. Nós temos programação também de sábado para os jovens. Então vamos, ao longo de toda essa semana, permanecermos juntos no amor, na generosidade e na esperança. Nós vamos terminar esse momento fazendo a oração que o próprio Senhor nos ensinou.
que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações e a paz do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não fez isso, deixe aí o seu nome no chat. Na descrição desse vídeo nós temos link onde você poderá encontrar mais informações da nossa igreja. Vamos permanecer juntos, conectados com Deus e um ao outro. Juntos, no amor, na generosidade e na esperança. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.